Capítulo 91. Slitan Trial. Essa ação murmurou Nessa, atordoada por um segundo antes de se recuperar rapidamente. Ao mesmo tempo, Tiro estendeu a mão e agarrou o ombro de Marvin, justamente quando o garoto estava prestes a dar um passo em direção ao campo coberto de cristais. Esses cristais azuis podem ter algum tipo de efeito hipnótico, alertou ele em voz baixa. Cuidado. Não fique olhando fixamente para eles. Marvin estremeceu e recuou apressadamente, indo ficar ao lado de Alistair e seus Pokémon. O garoto mascarado, que permanecia sentado firmemente em cima de seu Dusclops, não parecia afetado. Em vez disso, continuava a examinar a área de sua posição elevada. Logo, ergueu a mão e apontou para uma plataforma distante. Parece haver algo ali. Tiro ficou na ponta dos pés para tentar enxergar, mas os cristais bloqueavam sua visão. Nesse instante, Gastly e Drape emergiram um após o outro de sua sombra. Esse. Tassi soltou um grito de excitação, girando algumas espirais flamejantes no ar enquanto seu corpo negro e arredondado flamejava com chamas fantasmagóricas. Então, flutuou mais alto e começou a se deslocar para frente para explorar a área. Drape também levantou o corpo e olhou ao redor com curiosidade antes de seguir Gastly. Tiro não os impediu. Na verdade, ele queria que seus Pokémon verificassem o que havia lá embaixo, para ver se algo ou alguém ainda estava vivo entre os cristais. Gastly logo alcançou a borda da plataforma e o fim do campo de cristal. Lá, avistou um cilindro cor de bronze com a forma de um altar. Duas ranhuras esculpidas repousavam no topo, uma com a forma de uma espada, a outra de um escudo. Réplicas de madeira das armas estavam encaixadas nos compartimentos, mas os adereços estavam gastos e quase apodrecidos, suas superfícies lascadas e frágeis, como se fossem se desfazer ao menor toque. Gastly pairava de um lado para o outro sobre eles, confuso. Mas, contagiado pela cautela de Shiro, não tentou tocar em nada. Virou-se, pronto para voltar e relatar suas descobertas. Drape. Mas Drape não sentia o mesmo. Curioso e enérgico como sempre, o jovem Pokémon do tipo dragão foi atraído pelos objetos. Do seu ponto de vista, eles pareciam brinquedos de madeira inofensivos. Voando acima da espada, Drape enrolou sua cauda no cabo. Drape. No instante em que ergueu do altar, uma onda de fraqueza atingiu seu corpo. Uma sonolência pesada e irresistível a invadiu. Tom. Sua cauda azulada se soltou instintivamente. A espada deslizou e caiu com um leve ruído ao lado do pedestal. Drape desabou ao lado dela, dormindo profundamente. Mas... Gastly se virou e viu o que aconteceu. Um choque percorreu todo o seu corpo, fazendo com que suas chamas fantasmas se elevassem ainda mais. Ele olhou para Shiro, depois para Drape, hesitante. Deveria relatar primeiro ou ajudar? Pensando em como todos poderiam olhar para ele com julgamento se voltasse sozinho, Gastly tomou uma decisão. Ao ver Drape dormindo tranquilamente, o Pokémon do tipo fantasma se aproximou sorrateiramente. Depois de verificar a área para garantir que não havia pessoas ou Pokémon por perto, avançou rapidamente, envolveu Drape em sua energia fantasmagórica e começou a voltar. Ir. De repente, uma onda de exaustão atingiu Gastly com força. Parecia que ele tinha acabado de passar um dia inteiro treinando sem descanso ou comida. Esse. Seu corpo cedeu e, antes que pudesse alcançar um lugar seguro, caiu diretamente no campo de cristal e perdeu a consciência. O que está acontecendo? Tiro murmurou. Ele estava observando atentamente e viu Gastly desabar no ar. Não houve ataques, nem movimentos, nem sinais de qualquer dispositivo humano ou som. No entanto, tal como os membros do B5 espalhados pelo campo cristalino, tudo desmoronou sem aviso prévio. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, Draculac surgiu de sua sombra. Ele se movia de um lado para o outro em pânico, circulando Shiro freneticamente. Gastly era uma coisa, mas Drape ainda estava lá também. Certo, entendi. Não se preocupe. Shiro acariciou suavemente o corpo esguio de Draculac, acalmando o dragão agitado com uma voz suave. A linhagem Dragapult, conhecida por proteger ferozmente seus filhotes, ficava ansiosa quando separada deles, e Draculac não foi exceção. Shiro sabia que ele mesmo teria que descer. Alistair, ele chamou, sinalizando para Dusclops enrolar a bandagem em seu braço. Estou caindo. Se eu desmaiar, me puxe de volta para cima. Ao ver o garoto assentir em silêncio, Shiro se virou para Marvin e Nessa com uma última palavra de cautela. Fiquem alertas, principalmente para qualquer aparição repentina de Pokémon selvagens. Marvin assentiu solenemente. Ele entendeu o aviso, era sobre o Sableye perto da entrada da caverna. Se aquela criatura aproveitasse a situação e atacasse, poderia derrubar a caverna inteira.
E se isso acontecesse, nenhum deles sobreviveria. Sem perder mais um segundo, Shiro agarrou a bandagem de Dusclopes e desceu. A escadaria de pedra esculpida no chão da caverna era irregular e tosca, como se tivesse sido construída às pressas. De cima, os cristais não pareciam tão impressionantes. Mas agora que caminhava entre eles, Shiro sentia como se tivesse entrado em uma floresta de vidro azul brilhante. Esses cristais eram estranhamente translúcidos, quase como se água pudesse pingar deles a qualquer momento. Cada um tinha mais de 2 metros de altura, alguns chegando a 5 ou 6 metros. Tiro se movia silenciosamente, uma pequena figura serpenteando por um mar de azul cintilante. Caminhos sinuosos o levaram cada vez mais fundo, até que ele desapareceu na floresta de cristal. Dragão. Draculac pairava perto, circulando ansiosamente enquanto apontava o caminho a seguir. Embora não houvesse sinais de nenhuma criatura viva, Draculac podia sentir duas presenças poderosas espreitando na caverna. Era como se algo os observasse silenciosamente das sombras. Tiro, no entanto, não percebeu nada disso. Concentrado, ele avançou, passando por cima dos membros caídos do B511 enquanto prosseguia. Não demorou muito para que ele encontrasse Gastly e Drape adormecidos, deitados na estreita passagem entre dois cristais azuis brilhantes. Gás. Draculac avançou rapidamente, agarrou Drape delicadamente com a boca e desapareceu na sombra de Shiro. Em seguida, espiou novamente para observar os arredores. Enquanto isso, Shiro pegou uma Pokébola e recolheu Gastly à distância. Ufa. Um suspiro silencioso de alívio escapou de seus lábios. Ele estava prestes a voltar quando... Humano. Uma voz baixa e distante ecoou pelo ar. Shiro congelou. Instintivamente, olhou em volta. Mas não havia ninguém ali, nenhum Pokémon, nenhuma pessoa. Apenas os cristais deslumbrantes e cintilantes ao seu redor. Humano. A voz ecoou novamente. Ele examinou a caverna mais uma vez, depois esfregou as têmporas e decidiu ignorá-la. Virou-se e começou a recuar. Ele imaginou que devia ser Zacian ou Zamazenta pregando peças, mas sem saber suas verdadeiras intenções, não adiantava tentar se comunicar. O melhor plano agora era tirar os membros do B5 de lá, neutralizar o Sableye na entrada da caverna e escapar. Humano. A voz de repente aumentou de volume, aguda e imponente. Enquanto Shiro continuava caminhando, o caminho e os cristais azuis ao seu redor começaram a girar repentinamente. Seu corpo perdeu todo o equilíbrio e ele caiu descontroladamente. Ele se viu caindo, incapaz de impedir. Suas pálpebras ficaram pesadas e se fecharam lentamente. Em meio à escuridão, uma imagem formou-se lentamente diante de seus olhos: Zacian. O majestoso lobo de pelagem azul, de pé e com olhos brilhantes, falou devagar. Somente aqueles que completarem a aprovação poderão tomar a espada e o escudo. De volta à borda acima, Marvin, Ness e Alistair também cambalearam. Um a um, eles desabaram, sucumbindo à mesma força misteriosa. Na entrada da caverna, um par de olhos de pedra preciosa piscava fracamente na escuridão, brilhando suavemente com uma luz azul misteriosa. Capítulo 92. Tilaiter. Shiro sabia que havia perdido a consciência, ele podia sentir isso claramente, mas não conseguia controlar nada. Após Zacian terminar de falar e se virar, a escuridão ao seu redor subitamente se transformou em um branco ofuscante. Momentos depois, a sensibilidade retornou. Shiro percebeu que conseguia se mover novamente. Olhou para as próprias mãos. Quando piscou, o mundo à sua frente havia mudado completamente. À sua frente havia uma pequena mesa redonda branca, igualzinha às que ficam na entrada das lojas. Ao seu redor, um fluxo constante de transeuntes circulava, indo, conversando, seguindo com suas rotinas. Ninguém prestava atenção na figura solitária sentada em silêncio no canto. Tiro respirou fundo, levantou-se e observou o que o rodeava. Atrás dele havia um café modesto com uma placa marrom escura. Parecia quase vazio. A mesa em que ele estava sentado era uma das várias dispostas para os clientes descansarem. O café ficava entre dois prédios altos. O da esquerda, de onde ele estava olhando para a rua, era imponente e emitia um brilho metálico azul profundo. Assim que se recompôs, Tiro verificou rapidamente suas roupas. Ele ainda vestia a mesma capa preta sobre o uniforme da Macro Cosmos. Em seguida, pegou as pokébolas que carregava na cintura e a mochila. Ele colocou a sacola sobre a mesa redonda à sua frente e a abriu. Depois de verificar cuidadosamente o conteúdo e confirmar que nada estava faltando, finalmente relaxou um pouco. Isso deve ser algum tipo de ilusão, pensou ele. Então, ele chamou baixinho: Draculac.
Dracuac, você está aí? Mas não houve resposta vinda das sombras. Será que também está inconsciente? Shiro se perguntou. Ignorando as pessoas que passavam na rua, ele pegou algumas pokebolas e libertou Corvisquire, Gastly e Growlithe. Que legal! Corvisquire pousou imediatamente em seu ombro, mantendo-se alerta e examinando a área. Tassi ainda dormia profundamente, com a boca escancarada e baba escorrendo lentamente do canto da boca para seu corpo redondo e escuro. RRRR. Growlithe saltitava alegremente ao redor de seus pés, cheio de energia. Bom, murmurou Shiro, acenando com a cabeça. Ele se lembrou de Gastly e começou a caminhar para frente com Growlithe ao seu lado. As sombras projetadas pelos dois prédios altos cobriam o café e suas mesinhas atrás dele. O contraste entre aquela área tranquila e sombreada e a rua movimentada e iluminada à frente era nítido. Shiro estava parado com Growlithe na beira da sombra. Só quando viu um Psyduck, confuso, no meio da multidão, é que ele finalmente confirmou, ainda estava no mundo Pokémon. Senhor. Com licença, senhor. Uma voz ofegante gritou por trás. Shiro se virou e viu um homem com uma camisa branca e um colete preto. Ele parecia um garçom do café. Senhor, o senhor. Esqueceu algo, disse o garçom entre suspiros, colocando a mão à frente do corpo enquanto fazia uma leve reverência. Em seguida, endireitou-se e apontou para o café. Shiro não respondeu. Ele apenas encarou o homem em silêncio. Growlithe mostrou os dentes e rosnou para o garçom. Rosa, Rosa. E o homem estremeceu e deu um passo para trás, claramente assustado. Só então Shiro falou: Tenho todas as minhas coisas. Não deixei nada para trás. Não, não. O garçom tirou um lenço do bolso e enxugou o suor enquanto explicava rapidamente. Você ganhou o grande prêmio do nosso evento no café. Não se lembra? Que evento? Você veio ontem à noite e participou do nosso desafio de encerramento. O cliente que ficar mais tempo ganha uma conta grátis e um Pokémon raro. Você está com a pessoa errada. Shiro virou a cabeça, desinteressado no tal prêmio. Ele sabia que aquele lugar era apenas uma ilusão. O que realmente importava era descobrir como sair dali. O tempo estava se esgotando. A situação lá fora era instável. Ele precisava sair daquele lugar subterrâneo e rápido. Mas o garçom, ao vê-lo prestes a sair, entrou em pânico. Ele até tentou agarrar a manga de Shiro, impedindo-o. Mas Shiro estava ficando impaciente. Ele deu um tapa forte no rosto do garçom, derrubando-o no chão. Suma daqui, rosnou ele, lançando um olhar para o homem lamentável que segurava o rosto, depois se virou e continuou saindo das sombras. Vaque. Uma parede de luz surgiu repentinamente à sua frente, atingindo sua cabeça e causando um forte latejamento. Ele cambaleou para trás vários passos. Que diabo, Shiro praguejou e desferiu um soco direto para a frente. Van. Uma tela com as cores do arco-íris apareceu novamente. Ele sacudiu a mão direita trêmula e se virou para olhar o garçom que se levantava lentamente do chão. Veja bem, é que começou o garçom, mas antes que pudesse terminar, Shiro se moveu para trás dele num instante e desferiu um chute poderoso que o fez voar pelos ares. O garçom aterrissou fora da sombra. Sob a luz do sol, ele se esforçou para se levantar e começou a voltar. A cena assustou alguns transeuntes, mas assim que o garçom retornou à área sombreada, todos agiram como se nada tivesse acontecido. Continuaram conversando e rindo enquanto se afastavam. Comece a falar, disse Shiro friamente, interrompendo o garçom com uma das mãos. Seu olhar deixava claro que ele chutaria novamente se não obtivesse respostas. Agarrando a lateral do corpo, o garçom forçou um sorriso tenso e apontou para o café. Senhor, vá dar uma olhada lá dentro. Não vai te matar. Quanto mais cedo o senhor entrar, mais cedo terminará. Shiro olhou para o pássaro azul em seu ombro e depois para o cachorro confuso a seus pés. Ele hesitou, pensando se deveria matar o garçom agora ou dar uma olhada no café primeiro. Mas se essa ilusão seguia uma lógica definida, o café parecia ser o objetivo principal. Se ele não entrasse, nada progrediria. Ainda assim, matar o garçom pode abrir um caminho diferente. Ele esfregou o queixo, ponderando as opções. Por fim, ele decidiu verificar primeiro o café. Se não houver nada a fazer, aí sim, tratar com o garçom. O homem esboçou um sorriso fraco e aliviado quando Shiro passou por ele. Ele empurrou a porta de vidro translúcido do café. Uma luz quente, em tons de amarelo e marrom, o acolheu. O piso de madeira polida brilhava sob as luzes. O balcão estava impecável. Fileiras de sofás de couro alinhavam-se em uma parede, com mesas de chá combinando, dispostas ordenadamente ao lado. Havia algo estranho naquilo.
Tiro agarrou o garçom pela gola e o empurrou para dentro primeiro. Depois que o homem se levantou, ele jogou uma pokébola vazia no café. Como nada aconteceu, ele finalmente entrou. O garçom, visivelmente abalado, tentou se recompor. Pegou o cardápio no balcão e o estendeu com as mãos trêmulas. Senhor, gostaria de ver. Tiro lançou um olhar rápido para o cardápio. A lista inteira estava repleta de nomes de Pokémon pseudo-lendários. Nenhum deles interrompeu-o sem hesitar. O garçom ficou paralisado e, ao olhar para a impressão em amarelo e preto, virou o cardápio. Eu disse nenhum. Tiro repetiu em voz grave e acrescentou: Se você tiver mais lixo, traga logo. O garçom olhou para os nomes e as imagens do trio de pássaros lendários no verso do cardápio. Cautelosamente, perguntou: Talvez vocês não tenham reparado? Ou não os reconheçam? Estes são Pokémon lendários. Os mais recentes da. Eu disse que tudo isso é besteira. Você é surdo. A paciência de Shiro finalmente se esgotou. Ele empurrou o garçom para o lado e começou a inspecionar o café. Surpreendentemente, apesar do seu tamanho, o local estava completamente vazio, apenas o garçom estava presente. Que tipo de ilusão é essa? Shiro murmurou, estreitando os olhos. Você acha que isso enganaria alguém? Ele se virou, agarrou o garçom pela gola novamente e o puxou para mais perto, pronto para começar uma autópsia violenta. Capítulo 93. Alakenin. Poupe-me. Por favor, poupe-me. O garçom, pressionado contra o balcão, implorava por sua vida. Suas pernas tremiam tão violentamente que ele parecia prestes a desmaiar de puro terror. Tiro havia desembainhado uma lâmina curta e reluzente e o brilho por si só quase fez o homem desmaiar. Fale, disse Shiro friamente. Como eu saio daqui? Ir. Ir aonde? Gaguejou o garçom, ainda fingindo confusão enquanto apontava trêmulo para a entrada do café. A porta era ali. Cliff. A lâmina atravessou o braço do homem, penetrando fundo na madeira maciça por baixo. Seu rosto se contorceu de dor, empalidecendo como um fantasma enquanto ele cerrava os dentes para conter um grito. Tiro arrancou a faca e examinou o sangue na lâmina. Então perguntou novamente, calmamente, sem qualquer traço de piedade: Como faço para voltar ao mundo real? Você está falando ou não? Você. Você sabe que isso não é real? Sussurrou o homem com a voz trêmula. Ele tentou se libertar, mas logo desistiu, a força de seu agressor era muito superior à sua. Tiro limpou a lâmina no colete preto do homem e disse secamente: Que piada. Eu nem consigo sair de uma sombra. Não tem ninguém aqui além de você. Esse tal de menu parece um folheto de feira. E aquele sofá de couro legítimo lá atrás, o mais distante, nem carregou direito. Deu bug, não foi? Ele se inclinou para frente, estreitando os olhos. Você realmente achou que eu não ia perceber? Você me considera um Pokémon bebê que segue as pessoas só porque elas jogam comida para ele. Crescer. Tornar. O garçom ainda não havia respondido, mas o pequeno Growlithe ao lado dele soltou um leve gemido e abanou o rabo, claramente se sentindo alvo do comentário. Tiro olhou para o cachorro, depois o ignorou e pressionou a faca contra a testa do homem. Se aquele cara não começasse a falar logo, ele racharia seu crânio para ver o que realmente havia lá dentro. Espere, espere. Gritou o homem, o metal frio contra sua pele finalmente quebrando seus nervos. Dado quão bruto Shiro já havia sido, ele tinha todos os motivos para entrar em pânico. Se morresse ali, não haveria ninguém para ouvir seus gritos. É que o garçom hesitou, percebendo o olhar mortal nos olhos de Shiro. Ele suspirou, derrotado. Há muita gente lá dentro e as ilusões ainda precisam ser mantidas. A energia do Lord Zacian e do Lord Zamazenta não é suficiente. Shiro insistiu. Como eu saio daqui? O homem não respondeu. Em vez disso, seu corpo começou a se transformar. Sua pele ondulou, seus membros encolheram e, em segundos, ele se transformou em uma pequena criatura travessa com uma cabeça redonda, impedindo. O Pokémon era igualzinho aos gremlins travessos dos antigos livros de histórias. Seus membros eram magros, seu rosto era rosado e sua boca larga revelava uma língua roxa e duas presas afiadas. Tiro murmurou. Ele começou a entender, mas mais perguntas surgiram. Você tem energia de fada em você. De onde veio isso? Neste momento, com Xerneas ainda adormecido, a maioria dos Pokémon do tipo Fada também deve estar inativa. Impidimpo pode vir a ser um Pokémon do tipo Sombrio Fada no futuro, mas, por enquanto, deve ser apenas do tipo Sombrio. É o poder do Lord Zacian, Impidimpo falou em um sussurro cauteloso. Um medo estranho se contorceu em seu peito enquanto olhava para o humano que parecia saber demais. O que tornava tudo ainda mais desconfortável era que, apesar de ser um Pokémon de nível iniciante, seu corpo não conseguia igualar a força do humano.
Ele não tinha poder para resistir a ele. Um Shiro assentiu lentamente, tocando a bochecha de Impidimp com o dorso de sua lâmina. Corvisquiri em seu ombro mantinha o olhar aguçado fixo na criatura, pronto para atacar se ela fizesse algum movimento. Como eu saio daqui? Shiro perguntou novamente. Última chance. Impidimp olhou para ele, depois para o olhar hostil do pássaro em seu ombro. Este soltou um suspiro de impotência e murmurou: Você passou. Você sobreviveu à prova. Isso é o suficiente. No instante em que aquelas palavras saíram de sua boca, tudo ao redor desmoronou. O café se estilhaçou como um quebra-cabeça destruído por um martelo gigante, seus fragmentos mergulhando em um abismo escuro. A rua lá fora desapareceu em um borrão, substituída por aquele mesmo mundo cegantemente branco de antes. O cão gigante de pelagem azul apareceu mais uma vez. Com um olhar estranho, quase desamparado, observou em silêncio enquanto o corpo de Shiro retornava lentamente ao mundo real. Originalmente, a ilusão deveria apagar algumas memórias. Mas Shiro se forçou a permanecer consciente até que seus 3 companheiros de equipe desmaiassem, recusando-se a fechar os olhos até ao fim. Quando Zacian tentou reescrever suas memórias, percebeu que o processo seria mais problemático do que compensador. De alguma forma, existiam 2 conjuntos de memórias completamente distintos dentro da mente daquele humano. Como é que Arceus sequer aprovou a existência de alguém assim? Zacian não entendeu. No fim, desistiu e simplesmente aceitou. Seja como for, Arceus sempre teve seus motivos. Caverna de cristal subterrânea. Rodeado por árvores de cristal azul brilhantes, Shiro forçou lentamente os olhos a se abrirem. Sua cabeça parecia estar sendo puxada por um fio com muita força, despertando-o daquele torpor persistente. Ele cerrou os dentes e se ergueu com esforço, sentando-se ereto. Ar, ar. Ele respirou fundo, finalmente recuperando a consciência. As bandagens que envolviam seu braço caíram quando ele se levantou. Ao seu redor, os membros do B5 jaziam espalhados em seus uniformes cinza, ainda inconscientes. Uma voz familiar soou. Dragão. Dracoac surgiu no ar. Deu 2 voltas rápidas ao redor dele, confirmando que ele estava bem. Depois esticou o pescoço e gritou em direção à floresta de cristal azul. Tiro seguiu o olhar da criatura. Lá, avistou Sablei que estivera do lado de fora da caverna mais cedo. Agora, jazia imóvel no chão, como se também tivesse caído na ilusão e desmaiado. Mas atrás dela, um longo rastro de sangue se estendia pelo chão. Suas garras estavam encharcadas de vermelho. Matou pessoas. Os olhos de Shiro se aguçaram. Ele correu em direção à entrada da caverna, mas Dracolaco o agarrou no meio da corrida e o ergueu no ar, disparando pela floresta de cristal. Olhando para baixo, ele seguiu o rastro vermelho vivo de sangue. Ao longo do caminho, todos os membros do B5 que encontraram tinham um ferimento profundo no peito. Todos eles estavam mortos. 3. A expressão de Shiro se tornou mais sombria. Ele estava preocupado com Marvin e os outros. Assim que Dracoac pousou em uma encosta alta na entrada da caverna, Shiro correu para frente e viu que os 3 não tinham sangue no peito. Ele soltou um suspiro de alívio. Ele agarrou Marvin e o sacudiu com força algumas vezes. Nenhuma resposta. Ele colocou 2 dedos debaixo do nariz dele. Ainda vivo, murmurou Shiro, soltando Marvin e colocando-o de volta no chão. Ele se aproximou de Nessa e a examinou também. Ela também estava respirando. Então havia Alistair. Seu dos clubes também havia desmaiado e o menino mascarado jazia quietinho em seus braços. Não precisa verificar este, disse Shiro, acenando para Dracoac se aproximar. Eles partiram novamente em direção à floresta de cristal azul. Ele se lembrou do que estava escondido lá no fundo, a espada e o escudo deteriorados, relíquias lendárias de Zacian e Zamazenta. Só de segurá-los com a boca, eles poderiam se transformar na espada coroada e no escudo coroado. Espada e escudo de madeira, murmurou Shiro ao avistar o altar de bronze escuro ao fundo, junto com as marcas familiares que indicavam a presença de ambas as relíquias. Ele estava se perguntando por que o compartimento para espadas estava vazio quando Dracolac de repente desceu. Pelo canto do olho, Shiro notou a espada de madeira caída no chão ali perto. Parando no ar, ele estendeu a mão para o escudo de madeira, mas se conteve. Ele já havia se libertado da ilusão uma vez. Era improvável que caísse nela novamente. Ainda assim, cautela era necessária. Tocar nas relíquias poderia não apenas desencadear uma reação nele, mas também despertar os outros. Principalmente aquele Sablei que ainda jaz na floresta de cristal. Capítulo 94. Zamazenta Anrequest. Shiro ordenou que Dracoac voasse em direção ao Sablei.
Seus olhos permaneceram fixos no perigoso Pokémon selvagem enquanto ele pegava uma Pokébola vermelha e branca de sua mochila. Dracoac, você conseguiria escapar desse tipo de Pokébola à força? Ele acenou com a bola na frente do Pokémon do tipo dragão. Sem hesitar, Dracoac mordeu a bola e a triturou em pedaços com algumas mastigações casuais. Parece que vou precisar de uma Great Ball. Não, melhor usar Ultra Balls, murmurou Shiro enquanto revirava sua mochila. Ele vasculhou sua mochila, procurando, mas sua expressão escureceu. Ele não havia estocado nenhuma. As únicas Ultra Balls que possuía eram troféus tomados do líder de ginásio de Stone City, e essas já estavam em uso. Soltando um suspiro de frustração, ele deu um leve tapa na testa e olhou em volta. Um Pokémon selvagem e forte estava bem na sua frente, e ele não tinha a Pokébola certa para capturá-lo? De jeito nenhum vou perder uma oportunidade dessas por uma bobagem dessas, pensou ele. Seu olhar se desviou para os membros inconscientes do B5 que jaziam próximos, já que nenhum deles havia acordado ainda, e considerando que haviam chegado a essa situação por conta de seus próprios erros, receber algumas Ultra Balls como compensação por terem lidado com uma situação perigosa parecia justo. Com, com esse pensamento, Shiro parou de hesitar e começou a vasculhar suas mochilas e bolsos, procurando em cada um deles. Esses caras estão cheios de grana, murmurou ele. Só do segundo oponente ele já tinha tirado 5 ultrabás vazias. Seus olhos percorreram os outros suprimentos espalhados por um instante, mas ele resistiu à tentação. Ele só pegou 5 ultrabalos e devolveu o resto. Ele não precisava de mais Pokémon ou recursos naquele momento. Não havia motivo para agir como um ladrãozinho qualquer. Com as ultrabalas em mãos, ele retornou para o lado do Sableye. Ao ver o Pokémon imóvel estendido no chão, Shiro pediu a Dracoac que verificasse se ele estava realmente inconsciente. Após uma breve checagem, a falta de resposta do Pokémon do tipo fantasma lhe deu sinal verde. Uma Ultra Ball preta e amarela voou pelo ar e atingiu o Sableye em cheio na testa. Após alguns momentos de tensão, a bola se fechou com um clique. Assim, sem mais nem menos, um Sableye de nível Elite passou a ser dele. Shiro encarou a Pokébola por alguns instantes, sem saber o que fazer com ela. Vendê-la no mercado negro parecia um desperdício, mas guardá-la também não era uma boa ideia. Esse Sableye não era do tipo obediente ou dócil. Não obedecia a ordens e definitivamente não era fácil de controlar. Para ele, não tinha valor algum. Vou ficar com ela por enquanto, murmurou ele, guardando a Pokébola no bolso. Então, deixou que Dracoaco carregasse até a plataforma de bronze. O problema imediato precisava ser resolvido primeiro. Tiro imaginou que pegar a espada e o escudo de madeira poderia acordar a todos. Mas e se isso não acontecesse? Isso seria um problema sério. Com tantas pessoas inconscientes e sem sinal naquela caverna subterrânea, ele teria que carregar algumas manualmente e chamar reforços da companhia. Ele só esperava que Leon conseguisse manter a linha de frente e impedir que aqueles Pokémon do tipo Terra deslocados avançassem. Se ao menos alguns deles conseguissem passar e vissem aquela caverna cheia de inimigos. Tiro afastou o pensamento com um gesto. Ele não queria imaginar esse cenário. Flutuando no ar, ele respirou fundo, estendeu a mão, agarrou a borda do escudo de madeira deteriorado e rapidamente o enfiou na mochila. No instante em que ele o ergueu, uma onda de energia azul vibrante emanou do altar de bronze e varreu a caverna como uma onda de choque. Eles já deveriam estar acordando, pensou Shiro quando percebeu um dos membros do grupo de uniforme cinza mexendo a mão involuntariamente. Vamos lá, Dracoac. Ainda precisamos da espada de madeira. Ele gritou. O Pokémon do tipo dragão mergulhou e Shiro agarrou a espada de madeira. Mas assim que ela tocou o escudo dentro de sua mochila, algo mudou. Dois clarões vermelhos e azuis irromperam dos objetos e invadiram seu corpo. Vocês, humanos, são gananciosos demais. A voz de Zacian ecoou novamente. De repente, o mundo escureceu para Shiro e ele se viu em um espaço branco. Humano. De um lado do espaço, um Pokémon canino com pelagem carmesim avançou. Seu corpo estava repleto de cicatrizes, seus membros eram esguios e seu rosto lembrava um pequeno escudo. Zamazenta. Tiro deixou escapar o nome instintivamente. Zacian também entrou pelo outro lado e rosnou em voz baixa. Humano, sua força não é suficiente para empunhar tanto a espada quanto o escudo. Tiro olhou em volta e percebeu que estava dentro de uma espécie de espaço espiritual. Zacian e Zamazenta estavam de pé, um de cada lado, ambos o encarando com olhares sérios. Como ele não respondeu, Zacian repetiu as palavras. Humano, sua força não é suficiente para. Que tipo de força é suficiente para empunhar ambas? Interrompeu Shiro.
Um Zacian fez uma pausa, claramente pego de surpresa, e então virou a cabeça em direção a Zamazenta como se quisesse passar a pergunta adiante. Zamazenta deu um passo à frente calmamente e disse: Seu corpo é incomum. Ele contém dois núcleos de memória. Em outras palavras, duas almas. Os olhos de Shiro se estreitaram. Ele imediatamente pensou no dono do corpo, o Shiro original, aquele que fora espancado até a morte e jogado como lixo em um beco fétido em Spikemul. O original havia morrido, mas suas memórias permaneceram no corpo e eventualmente foram absorvidas por ele. Aparentemente, esses dois Pokémon lendários, criaturas que detinham parte do poder do mundo, conseguiam realmente enxergar através dele. Talvez tenha sido a vontade de Arceus, acrescentou Zacian. Nós também não sabemos o porquê. Ele fez uma pausa. Mas não importa. Todos os heróis de espada e escudo ao longo da história. Antes que pudesse terminar, Zamazenta interrompeu. Você pode empunhar ambas, Shiro, porque seu corpo abriga duas almas. De certa forma, você existe como duas pessoas ao mesmo tempo. Zacian se virou para Zamazenta, confuso com as palavras dela. Mas Zamazenta ignorou o olhar e continuou: Tiro, em breve esta região precisará do seu poder. Esse é o dever daquele que carrega a espada e o escudo. Certo. Tiro assentiu em concordância. Ele já sabia o que estava por vir. Ozzy queria coletar uma quantidade enorme de energia Dynamax para reviver Eternatus e dar a Galar poder Dynamax infinito. Quando isso acontecesse, Tassian e Zamazenta emergiriam da floresta adormecida para impedir o desastre. Era como seguir um roteiro. Tiro conhecia a história de cor. Muito bem, disse Zamazenta. Então perguntou: já que você aceitou esta missão, tem algum pedido nosso? Pedidos. Tiro nem precisou pensar. Você pode me seguir e intervir no momento crítico. Não o tempo todo. Só até o desastre acabar. Depois você pode ir embora. Que tal? Os dois Pokémon trocaram um olhar. Então, em perfeita sincronia, balançaram a cabeça negativamente. Arceus mantém o equilíbrio, disse Zacian. Se o desastre ainda não aconteceu, não podemos nos revelar aos humanos. Tessarashiro estalou a língua. É claro, Pokémon lendários não são fáceis de enganar, não como o Dracoach. Aquele cara me seguiu só para conseguir um lanchinho. Capítulo 95, Gift. Tiro ficou em silêncio, pensativo. O que ele poderia pedir, afinal? Não podia levar os cães da espada e do escudo consigo, e os tais artefatos que lhe deram uma espada rachada e um escudo lascado pareciam mais adereços descartados do que tesouros lendários. Se os mostrasse a alguém, provavelmente ririam e perguntariam de que ferro velho os tinha tirado. O que é que eu quero, afinal? Então a ficha caiu. Ele se lembrou do impedimento da ilusão anterior, a pequena criatura que alegava obter poder de Zacian e despertar energia do tipo fada. Então, por que ele não conseguia fazer o mesmo? É claro que ele não estava buscando especificamente a energia das fadas. O que ele queria era uma habilidade especial. No mundo Pokémon, os humanos não se limitavam apenas ao treinamento físico. Algumas pessoas podiam despertar poderes extraordinários, energia psíquica, aura, o poder dos dragões, o poder de Viridian e até mesmo a misteriosa força conhecida como o poder dos laços. Muitas dessas habilidades poderiam ser concedidas por Pokémon lendários. Afinal, eram eles que detinham parte do poder mundial. Então, se Zacian e Zamazenta eram realmente tão especiais, não deveriam ser capazes de conceder algo poderoso, algo que abrangesse sobrevivência, combate, cura e talvez até mobilidade. Com esse pensamento em mente, Shiro apresentou seu pedido aos dois heróis de espada e escudo. Zacian se virou para olhar para Zamazenta novamente. Ele não tinha ideia de como responder. Nem mesmo o poder concedido por Arceus abrangia tantas características ao mesmo tempo. Só podemos conceder a vocês os poderes de fada e lutador, disse Zamazenta calmamente. Um ligado ao espírito, o outro ao corpo. Isso é o máximo que podemos oferecer. Tiro franziu ligeiramente a testa, fingindo decepção. Na verdade, ele estava mais do que satisfeito com aquilo. Ele havia pedido algo grandioso de propósito, sabendo que provavelmente seria dissuadido. Acabar com dois tipos de habilidades, uma de cada um deles, já era mais do que ele esperava. Zacian, do tipo fada, lhe concederia força espiritual. Zamazenta, do tipo lutador, lhe daria força física. Juntos, eles formavam um equilíbrio perfeito. Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, os dois seres lendários agiram. Como se temessem que ele mudasse de ideia, cada um abriu a boca e liberou uma esfera brilhante. Uma cintilava com uma luz rosa pálida, a outra ardia em um vermelho profundo. As esferas flutuaram em sua direção e então se fundiram suavemente, uma em sua testa, a outra em seu peito. O corpo inteiro de Shiro tremia.
Uma onda de calor intenso percorreu seu corpo como um incêndio florestal. Ao mesmo tempo, sua mente parecia incrivelmente clara e fria, como se um interruptor oculto tivesse sido acionado. À medida que sua visão se turvava, ele viu as figuras de Zaciano e Zamazenta desaparecerem lentamente, com suas vozes combinadas ecoando em sua mente. Nosso pacto está completo. Aguardem o chamado da espada e do escudo. Tiro não conseguia falar. Sua cabeça e corpo estavam presos entre um frio congelante e um calor escaldante. Não era exatamente doloroso, mas parecia que formigas estavam rastejando sob sua pele. A sensação de coceiro fazia sentir como se algo dentro dele estivesse despertando e começando a se libertar. Em certo momento, ele começou a ouvir vozes. Tiro, Tiro, não morra agora. Vamos te tirar daqui logo. A voz de Marvin soava apressada, misturada com respiração pesada e solavancos de movimento. Então, ouviu-se a voz calma e firme de um homem, uma voz que me pareceu vagamente familiar. Temos ali o melhor medicamento que a empresa tem. Também suplementamos a dieta com nutrientes. Não há como algo dar errado. Mas a testa dele está gelada e o corpo está em chamas. Não parece uma febre comum, desta vez era a voz de Nessa. O tremor continuou por um tempo e Shiro sentiu a energia dentro de si finalmente se estabilizar. O frio em sua cabeça e o fogo em seu corpo foram se dissipando lentamente. Em seu lugar, surgiu uma onda de poder, muito mais forte do que qualquer coisa que ele já havia sentido, seguida por uma fome profunda e voraz. Ele respirou fundo algumas vezes. Sua mente nunca estivera tão lúcida. A sensibilidade retornou às suas mãos e pés de uma só vez. Shiro abriu os olhos e viu o chão rochoso se movendo sob seus pés, junto com uma luz brilhante oscilando para frente e para trás. O brilho amarelo intenso vinha de uma lanterna que se movia conforme os passos de alguém, piscando a cada movimento. Marvin. Ele chamou baixinho, depois elevou a voz. Marvin. É mesmo. Marvin parou de repente, e toda a equipe atrás dele parou também. Ele tentou tirar Shiro de seu ombro, mas antes que pudesse, Shiro se levantou sozinho. O quê? Você está tendo algum tipo de último esforço? Marvin parecia abalado e estendeu a mão para ampará-lo, mas por mais que puxasse, Tiro não se moveu. Em vez disso, acabou perdendo o equilíbrio e quase caiu para frente, sendo amparado por Shiro. Este não é o meu último suspiro, respondeu Shiro. Já estou bem. Ele se virou para Nessa e fez um gesto. Confira. Ela colocou a mão na testa dele e assentiu. Sim, ele está bem. A temperatura dele voltou ao normal. Tio então olhou para o homem robusto de meia idade atrás deles, Gareth, o capitão do esquadrão B5. O rosto de Gareth estava coberto de poeira. Seus pertences estavam uma bagunça, mostrando claramente que haviam saído às pressas. O grupo que vinha atrás dele parecia igualmente exausto. A poeira grudava em suas roupas e seus rostos exibiam marcas de cansaço. Estou bem agora. Vamos continuar, disse Shiro, assumindo a liderança. Os outros o observavam atônitos, mas ele já estava avançando. Verificou as pokebolas em seu cinto e a mochila nas costas para garantir que nada estivesse faltando ou mexido. Então, pegou a pokebola de Gastly. Ele se lembrou de que Gastly havia adormecido ao lado de Drape. Já deveria estar acordado. Enquanto corria, ele pressionou o botão de liberação. Um clarão de luz vermelha surgiu e Gastly flutuou no ar, soltando um gemido baixo. Que horror! Assim que apareceu, o Pokémon do tipo fantasma se livrou de uma névoa de chamas fantasmagóricas e disparou à frente, com os olhos semicerrados como se tivesse acabado de acordar de um cochilo revigorante. Com todos se movendo a toda velocidade, o túnel escuro e rochoso logo chegou ao fim. Eles retornaram à grande caverna de onde haviam partido. O chão ainda estava coberto por espessas camadas de poeira. As luzes brilhantes iluminavam a caverna em todas as direções. Pilares de pedra estendiam-se do chão ao teto, projetando sombras altas e estreitas ao longo das paredes. Do outro lado da caverna havia um túnel com uma aparência completamente diferente. Ele levava a outro caminho que desaparecia na escuridão. Tiro encarou o local por um instante. Pegou seu comunicador e consultou o mapa. Aquele túnel também tinha uma rota claramente demarcada. Já havia sido explorado pela unidade B5. Marvin percebeu que ele estava olhando e seguiu seu olhar. Ele caminhou enquanto perguntava a Gareth, que estava atrás dele. Ei, vocês também deram uma olhada naquele lado? O que tem lá dentro? Tali lançou um olhar rápido para o túnel e respondeu, centenas de Pokémon do tipo Terra. Passamos por aquele caminho primeiro e vasculhamos cada canto antes de seguirmos para a rota principal. Entendo, murmurou Marvin. Tiro finalmente entendeu. Não era à toa que o túnel anterior era quase uma linha reta, sem caminhos laterais.
Ele podia imaginar a unidade B5 lutando para abrir caminho através de um ninho de Pokémon do tipo Tea, enquanto era pressionada pelos pesquisadores acima para avançar. Ao entrarem no trecho final, seus pés afundaram levemente na areia. O ar ficou mais leve. Estavam se aproximando da superfície. O grupo avançou lentamente pela passagem estreita que subia. A encosta estava coberta de areia e cascalhos soltos, dificultando a escalada. Shiro, que ia à frente, decidiu chamar Dracoap. Use investida do dragão para abrir caminho, disse ele suavemente. O Pokémon do tipo dragão soltou um grito baixo, se encolheu por um instante e então disparou para frente como um míssil. A rajada de vento e poder subiu pelo túnel, lançando uma onda de areia à frente. O caminho estreito instantaneamente se tornou muito mais fácil de percorrer.